Capítulo 9. Avançando. O nariz dele estava escorrendo. Meus pais olharam preocupados para André no berço do hospital, dormindo. Ele parecia resfriado. Negligenciaram-no, disse minha mãe, irritada. Tem poucas enfermeiras por causa das festas e ele não foi cuidado direito. Deve ter pego friagem. Meu pai foi chamar um médico. O homem examinou André e passou alguns remédios. Naquele dia, a vida em casa não parecia muito diferente de antes. Mas logo me dei conta de qual era a minha nova situação. No meio da noite, fui acordada por um choro agudo. Sobressaltada, me levantei, segurando firme as barras do berço. De olhos escancarados, analisei o quarto escuro sem entender o que estava acontecendo. Confusa e assustada, procurei pela razão de minha calma e gostosa noite ter sido interrompida tão bruscamente. Como se não bastasse, a luz foi acesa de repente. E naquele desagradável clarão, vi meus pais entrarem correndo e se dirigirem ao berço do meu lado. O choro estridente continuava ensurdecedor. Então é isso que significa ter um irmão. O mistério está resolvido. Ele não é feito de ossos, mas de berros. A partir de então, minha rotina noturna mudou completamente. Eu não estava feliz, mas tive que me conformar. Não havia nada que eu pudesse fazer para restaurar o silêncio e a escuridão que eu tanto amava. Noite após noite, aprendi simplesmente a virar do outro lado e voltar a dormir. André foi diagnosticado com uma rinite alérgica, que meses depois se transformou numa bronquite asmática. Latente ou manifesta, a síndrome se prolongou por muitos anos, tornando-o o especialista na família em cuidados hospitalares. Muito tempo depois, descobri que se uma agulha podia me fazer desmaiar, nele provocava um paciente sorriso. Uma das primeiras coisas que André aprendeu foi limpar seu nariz na manga. Quando não irritado por causa disso, ele era um bebê calmo, gorducho e bonitinho. Em seus olhos, desde o começo, havia uma expressão séria. A nona Páscoa ficou no 7º céu pelo simples fato dele ser um menino. A cada encontro, ela estendia o tapete vermelho para o primeiro bebê homem da família e fazia gracinhas para ele, recebendo maravilhosos sorrisos. Só diante de nosso pai, André manifestava uma atitude enigmática. Não respondia às tentativas deste de brincar com ele e chegava até a virar a cabeça do outro lado. O comportamento de André não tinha aparente razão, e meus pais esperaram por tempos melhores. Mas a verdade é que ele sempre permaneceu distante e desconfiado de seu pai. E quanto a mim, bem, eu acabei me acostumando com ele. Até que fosse grande o suficiente para poder brincar, oscilei entre dar-lhe beliscões e beijar suas bochechas redondas. Quando finalmente ele conseguiu ficar sentado, pude abraçá-lo. Meu entusiasmo não o inspirava muito. Ele mantinha geralmente sua expressão séria. André era meu oposto. Eu fluía como um rio feliz e borbulhante. Ele permanecia como um plácido lago de montanha. Eu era movimento enérgico, ele sólida rocha. O nascimento de André no meio da festa animada do Réveillon ilustra bem sua personalidade. Quando todos estavam se divertindo, ele fez algo completamente diferente na solidão e no silêncio. Tímido, ele observava circunspecto as redondezas antes de agir. Seus primeiros passos foram dados em nossa cozinha. De pé ao lado da porta, ele se segurou nela, fitou a geladeira na frente, estudou o percurso e aí andou até lá, orgulhoso de si mesmo. Era o dia do seu primeiro aniversário. Infelizmente, a segurança da qual André precisava iria logo ser posta em risco nos eventos seguintes de nossa vida. Seu nascimento introduziu o ano de 1965. Muitas coisas estavam mudando, e cidadania era um conceito sempre mais estranho à realidade social. Poderosas figuras seguravam as rédeas do governo, surdas à inquietação e insatisfação que estremeciam o país. Nas cidades, estudantes e intelectuais discutiam inconformados a situação social, enquanto nas regiões pobres do Nordeste, violentas explosões pareciam confirmar a necessidade de uma liderança forte no governo. Droga de americanos, aposto que estão no meio disso. Como poderia o pessoal do Nordeste organizar um tumulto desses?
disse Jorge, numa das reuniões semanais em nossa casa, na rua Rio Branco, 83. Ele era um funcionário de lojas no centro da cidade, estudante à noite. Acha mesmo? Replicou Ismael, marceneiro vindo de família humilde. Ué, e por que será que nos últimos anos a Embaixada Brasileira no ZEUA emitiu 4.000 vistos e recebeu mais de 3.000 pedidos para entrar no Brasil? Tá chovendo americano nesse país e por quê? Para passear? Jorge virou-se para o pequeno grupo com uma expressão maliciosa no rosto. Por que os americanos iriam repentinamente estar tão interessados em vir aqui? E a propósito, a maioria deles desembarcou no Nordeste. Filhos da mãe, agora faz sentido, disse Ismael com uma careta de desgosto. A fachada de costume. Botam fogo e põem a culpa nos peões. Pegam visto de estudantes ou homens de negócio, continuou Jorge, com um sorriso sarcástico. E aposto que são da CIA, disse Aníbal. Ele havia acabado de se reunir ao grupo após seu turno no correio. Mas não poderiam fazer nada sem a cumplicidade do governo, acrescentou Antônio, sério. Exato. Nossos militares recebem centenas de milhares de dólares do tio Sam, afirmou Jorge. Dos americanos? Perguntou Aníbal espantado. Claro, cara, os americanos estão sponsorizando a ditadura, você não sabia disso? É o que dizem por aí e eu acredito nisso, faz todo sentido. Toda essa paranoia anticomunista de onde vem? Jorge se levantou e começou a andar pela sala. Que barbaridade, exclamou Antônio. Esses indivíduos vivem interferindo na política dos outros. Enquanto no Nordeste há tumulto, os militares andam se exibindo para mostrarem o quanto são bacanas, falou Jorge, de pé ao lado da janela. Notei. Outro dia, quando noticiaram os quilômetros de estradas hidroelétricas que estão construindo, refletiu Antônio. E a extração de óleo, adicionou Ismael. Querem que o povo veja quanto são bons, quanto estão modernizando o Brasil, hipócritas, mercenários. Vocês repararam quanta gente está chegando do interior para as grandes cidades? Interveio Aníbal. Estão construindo barracos por todo lado. Eu notei umas caras novas aqui em Araçatuba, disse Antônio. E você acha que a gente vai ter favelas aqui também, como aqui estão aparecendo no São Paulo e no Rio? Perguntou Aníbal preocupado. Acho que é possível, sim, respondeu Antônio. Maria entrou, trazendo um bolo. Aníbal lhe sorriu. Já estou com água na boca, disse ele. Se quiser, pode levar um pedaço para casa, acho que sua mãe vai gostar, respondeu ela. Com certeza vou sim, Maria, obrigado. Maria apoiou a bandeja sobre a mesa e saiu. Com seu prato na mão, Jorge perguntou, Antônio, e o que aconteceu com seu grupo dos 11? Alguns anos antes, Antônio havia sido líder de um dos milhares de grupo dos 11 que Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul, havia criado. Cada grupo era formado por 11 pessoas, como os jogadores de um time de futebol. A intenção era mobilizar a população, inspirando-se no futebol, para que participassem da vida política e treinassem a cidadania. Dispersei o grupo, logo após o golpe, e pessoalmente rasguei a lista com os 11 nomes. Não era mais seguro, respondeu Antônio, o último a se servir. Realmente, apesar de tudo parecer mais ou menos calmo por aqui, não há como confiar. Vi que intelectuais e artistas estão se posicionando contra o regime. Uma hora a coisa pode estourar, refletiu Aníbal. Sei não, falou Ismael, vejo o povo tão passivo. Há muita gente que não se importa com o que está acontecendo, interveio Antônio. Sabem aqueles meus 2 amigos sírios? Quem? Perguntou pensativo Jorge. Os donos da loja de tecido lá na avenida principal? Ah, sim. E aí? Disse Jorge. Bom, os encontrei a noite passada na praça. Eu gosto deles. São meus amigos há muito tempo, mas não conseguem acompanhar os meus raciocínios, continuou Antônio. Eles só sabem trabalhar, retrucou Ismael. Tem uma loja de tecidos bonitas, que é da família, cuidam dela, e o resto, que se dane. Certo? Não é assim que funciona?